Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Caso de Influência. Aqui nós discutimos casos e dissecamos casos que tiveram sucesso ao influenciar comportamentos sustentáveis. E nós destilamos o que esses casos têm de melhor para você aplicar diretamente nos seus projetos e também ter sucesso ao influenciar comportamentos. O meu nome é Mariana, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável. E eu ajudo pessoas que trabalham com sustentabilidade a influenciar comportamentos. Eu já faço isso há mais de 10 anos a nível internacional. E no caso de hoje, a gente vai olhar um caso extremamente interessante e divertido, em que uma organização francesa conseguiu mudar comportamentos na hora do banho, tornar os banhos mais curtos enquanto as pessoas se divertiam e dançavam debaixo do chuveiro. Então esse vai ser o nosso caso. E já entrando então diretamente no caso, sejam bem-vindos, estou vendo que o pessoal está entrando diretamente no caso. Que caso foi esse? Esse foi um caso, então, levado adiante por uma organização chamada Respool. Respool é uma organização focada no setor de energia na França. Então, eles têm duas vertentes. Eles trabalham tanto com tecnologias mais renováveis, tecnologias para geração de energia renovável e sustentável, mas eles também tratam da questão humana também, tentando engajar as pessoas com comportamentos relacionados à redução do consumo de energia. E aí, nesse contexto, eles se interessaram, então, pelo tópico, por transformar comportamentos, né? E aí, nesse caso, não só a Respool, mas a Maite Garnier, que é uma das funcionárias da Respool, foi minha aluna na Academy of Change, que foi o primeiro treinamento que eu fiz há mais de 10 anos, mas ela foi minha aluna mais recentemente. E ela, então, levou adiante a ideia de criar uma intervenção de mudança de comportamento sustentável com base no método comportamental. E aí, isso é importante por quê? A gente entender. Porque até então, e aí eu trago um pouco de contexto, o trabalho da Maite e da Respool no envolvimento de pessoas e do público era com base em conscientização, em informar as pessoas sobre a importância de mudar comportamentos, de consumir menos energia, de utilizar energia de origem renovável. E eles não sabem até que ponto isso gerava resultado, até que ponto as pessoas de fato transformavam os próprios comportamentos sabendo dessa informação. Então eles faziam muito isso através de treinamentos, de workshops, mas a Maite mesmo fala, é difícil ela saber o impacto que ela gerava antes com o método dela anterior, porque eles nem mediam esse impacto. Então um dos parceiros que eles tinham nesse tipo de trabalho era uma organização francesa responsável pelos dormitórios universitários, pelas moradias universitárias, que é muito comum de se ver, principalmente na Europa, em que as pessoas podem alugar, por exemplo, um quarto ou dividir um quarto para morar numa moradia dentro da universidade. E esse era um parceiro que ela tinha, então ela ia muito conversar com estudantes universitários sobre o assunto, mas ela fala, eu não sei que impacto que a gente tinha no fim das contas, a gente nunca mediu o impacto desses workshops, dessas atividades, dessas campanhas de conscientização. E aí, muitas vezes, então, os alunos também terminavam os seus cursos, deixavam a universidade, seguiam suas vidas e ela não sabe que impacto isso gerou na vida deles depois daquilo, né? E aí, trazendo então a coisa para o contexto mais recente, a Maite aprende o método, ela sabe utilizar um método de mudança de comportamento sustentável e vê nisso então uma oportunidade para levar para o trabalho dela e para fazer isso como parte do trabalho da Respool. Então, esse é um pouco de contexto de onde que essa intervenção aconteceu, né? E aí, como ela trabalhava com sustentabilidade na área de energia, ela tinha diversos comportamentos possíveis para ela considerar, né? Ainda mais num contexto de um apartamento, de uma casa, existem centenas de comportamentos ligados à questão da utilização de energia. Boa tarde. E aí, ela vem e começa a estudar o público dela, seguindo o passo a passo do método comportamental, né? Ela começa a se envolver na definição de um comportamento específico. Isso é uma coisa que eu normalmente trago para vocês, né? Quando a pessoa está perdida, não sabe por onde começar, eu falo, define o setor que você quer atuar e, mais especificamente, define o comportamento que vai ser o seu comportamento de foco e o seu público. E aí você começa a dialogar com esse comportamento e com o seu público. Dialogar no sentido de investigar essas pessoas, entender como elas vivem, os obstáculos que elas enfrentam para adotar um comportamento mais sustentável. E aí você vai refinando. Eu falo um pouco que é aquela dúvida, o que vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, né? Nesse caso, eu defino o comportamento primeiro ou defino o público-alvo primeiro? É claro que você define o comportamento e o público-alvo você começa a investigar, mas através do entendimento mais refinado do seu público, pode ser que você tenha que mudar o comportamento porque você começa a entender essas pessoas melhor no dia a dia, começa a encontrar oportunidades para você gerar mais impacto com a sua intervenção e com o seu projeto. E com a Maite foi exatamente assim. Então o que ela fez? Ela começou a pensar em possíveis comportamentos. Inclusive, o banho nem era o primeiro comportamento que ela pensou. Ela pensou, a princípio, na questão da utilização do aquecedor, porque isso é um dos maiores fatores na Europa
de utilização de energia dentro de casa, aquecer o apartamento, principalmente durante o inverno, né? Só que essa foi uma possibilidade. E a outra possibilidade foi a água do banho, porque a água do banho também precisava de energia para ser aquecida. E nesses dois comportamentos, o que ela fez então? Ela começou a investigar o público dela melhor. Primeiro, com base em relatórios existentes dentro da França de como as pessoas consomem energia, onde elas consomem mais energia, onde havia mais potencial para ela conseguir mudar esses comportamentos. E depois ela foi para o próprio grupo, ela foi conversar com esses estudantes especificamente. Porque o que ela fez? Ela, em parceria com essa organização que gerencia os dormitórios universitários na França, eles decidiram escolher um dormitório específico em Lyon para ser o laboratório deles, para ser objeto dessa intervenção. E aí ela foi então conversar com os estudantes para entender como que esses estudantes então consumiam energia, como é que era o dia a dia deles na utilização de energia dentro de casa, na utilização de água. E ela fez então primeiro uma pesquisa com eles online e depois ela convidou esses estudantes para um workshop, para ela conversar melhor com eles e entender. Então ela foi direto no campo de batalha, ela foi conversar com as pessoas que seriam objeto da intervenção dela. E ela descobriu uma coisa importante. Ela descobriu que nessa moradia estudantil, as pessoas pagavam um valor mensal para morar nesse apartamento estudantil, nessa moradia. E a conta de água e de luz estava incluída. Então as pessoas não tinham, do ponto de vista financeiro, nenhuma motivação para controlar o próprio comportamento na utilização de energia. Elas nem acompanhavam, isso não fazia parte da rotina das pessoas, porque não era nem necessário, não faria diferença na conta delas se elas gastassem mais ou se elas gastassem menos. E isso eu me lembro quando eu mudei para a Alemanha há mais de 10 anos, o lugar onde eu morei foi numa moradia estudantil numa universidade aqui na Alemanha, no sul da Alemanha, e era exatamente assim, você paga um valor, aliás, continuou sendo assim a minha vida inteira aqui, né? Você paga um valor de aluguel mensal independente do valor da sua conta de água e de luz. E isso esse valor de conta de água e de luz só é depois equalizado no final do ano. No caso da moradia estudantil, ela não é, né? Nem essa equalização não existe, então você acaba não sabendo mesmo quanto que foi o seu consumo no fim das contas. Então, ela descobriu que qualquer motivação financeira ali não faria diferença, né? E ela descobriu também que os comportamentos ligados à utilização de aquecedor seria algo difícil, porque estava começando a primavera aqui na França, na Europa, primavera e verão, então rapidamente os aquecedores não seriam mais utilizados. Então, por causa do tempo no ano que a intervenção dela iria acontecer, a questão da utilização do aquecedor não era favorável. Então ela começou a focar mais mesmo na questão do tempo de banho, que era o segundo comportamento na lista dela de prioridades. Um comportamento que teria grande impacto no objetivo dela, que é economizar energia. E que ela achou que seria algo relativamente fácil dela interagir com as pessoas para conseguir influenciar. Então ela foi para esse workshop também para tentar entender como que ela poderia influenciar o tempo de banho dos alunos, como é que isso seria possível. Então, de novo, aqui trazendo um contexto. No fim das contas, com essas informações em mão, ela decidiu que o comportamento de foco seria o tempo gasto debaixo do chuveiro. Ou melhor, mais concretamente, tomar um banho mais curto, né? E sabendo que ela estava dentro da universidade, lidando com jovens, com universitários, ela já sabia que ela não queria nada pesado. Ela já sabia, aliás, conhecendo o método comportamental, ela já sabia que ela não queria partir para o convencimento racional, para a importância da sustentabilidade, até porque muitos estudantes já sabiam disso por outros caminhos, por outros meios, né? E ela mesma já tinha sido o canal dessa conversa da importância do argumento sustentável, ambiental, quando ela fazia os workshops de conscientização. Então ela queria uma abordagem comportamental e a questão da diversão, de ser algo bacana, legal de fazer, era uma coisa que já estava na cabeça dela, que ela achava que poderia, então, conhecendo melhor aquele contexto, sabendo que ela estava dentro de estudantes, que ela achava que podia ter potencial. Então esse é um pouco do contexto em que a intervenção aconteceu e que a escolha, então, do comportamento foi feita com base na época do ano, nas informações que ela colheu no campo, né, no chão, junto com os alunos que seriam objetos daquela intervenção. E aí, o que ela fez? Ela decidiu, então, por uma ferramenta comportamental para ser o veículo da intervenção dela. Mariana, o que é uma ferramenta comportamental? Uma ferramenta comportamental é um pacote. É um pacote, é uma abordagem que se percebeu ao longo dos anos que era eficaz para resolver um desafio comportamental. Algo, né, ligado a comportamentos difícil, complexo, mas que uma determinada abordagem era eficaz para reverter aquele comportamento. Percebeu-se isso ao longo dos anos, avaliando numa meta-análise diferentes intervenções comportamentais e o que resolvia esses desafios comportamentais. Percebeu-se também através do entendimento dos nossos vieses, do entendimento dos nossos padrões, né? Em geral, quais são padrões comportamentais verificados nas pessoas que, então, acontecem quando uma determinada atitude é tomada.
Disso surgiu as ferramentas, em outras palavras, uma forma criativa com base no entendimento de como o nosso cérebro funciona, que pode ser eficaz na reversão de desafios comportamentais ou na intervenção de desafios comportamentais. Boa tarde, Procilise, bem-vinda. Então, nesse contexto, o que ela fez? Ela falou, eu tenho que escolher então, né, como sendo o próximo passo dela, uma ferramenta para me ajudar a reduzir esse tempo de banho. E ela escolhe, então, a gamificação, fazendo aqui uma tradução literal do inglês para o português, que em inglês seria a gamification, né? Em português, eu vejo cada vez mais pessoas utilizando essa expressão, a gamificação, que em outras palavras é tornar a execução do comportamento desejado, o atingimento daquele objetivo, um jogo. Algo divertido de se fazer, algo que normalmente se faz em grupo, onde se tem, talvez, etapas, né? Mas tornar aquilo ali algo como um jogo mesmo, algo legal de fazer, não é uma obrigação, não é um peso, não é um karma, não é um sacrifício. E principalmente, assim, num contexto de grupo, entre jovens, eu acho que ela escolheu aqui de uma forma muito estratégica uma ferramenta que calhou bem e que tem um efeito de gerar, ou um potencial de gerar resultados para o futuro, gerando a oportunidade de utilizar outras ferramentas. O que eu quero dizer com isso? Digamos que se ela tivesse sido aqui bem sucedida, e a gente vai ver se ela foi ou não, mas eu já pelo título da live já estava claro que ela foi, né? Mas eu vou contar em que medida ela foi bem sucedida. As pessoas mudando esse comportamento, ela começa a criar uma nova norma social. E a norma social é uma outra ferramenta muito poderosa. Então, a gamificação tem a chance de abrir espaço para que a gente possa utilizar, então, outras ferramentas comportamentais. É sempre bem importante também a gente pensar assim, tem um efeito colateral positivo se eu focar num determinado comportamento, se eu utilizar uma determinada ferramenta? Nesse caso, é um exemplo de um efeito colateral positivo. Ela utilizando a gamificação, né, a criação de um jogo em torno da mudança de comportamento, nesse caso do banho. As pessoas adotando, ela conseguindo colher essa informação, ela pode criar uma nova norma social dinâmica, dizendo, olha, no período de uma semana as pessoas mudaram o banho em tanto tempo, e olha que bacana, venha você também mudar o seu comportamento. E isso tem um potencial ainda maior de mudar comportamentos, segundo pesquisa, segundo evidências, né? Então, voltando aqui ao nosso caso, ela escolheu a gamificação como ferramenta comportamental dela. E em contexto especificamente que isso foi aplicado? Ela definiu uma semana, né, no ano, isso acho que foi em torno de maio, foi 2021 que ela fez essa intervenção. E aí, então, ela criou um cartão plastificado que pudesse então ficar no chuveiro, no banheiro, principalmente no chuveiro. Foi distribuído aos alunos todos que moravam numa determinada moradia estudantil. E esse cartão tinha, então, tinham 3 modelos, mas alguns modelos eu me lembro, por exemplo, tinha uma escada, então, em três degraus, tinham 3 QR Code, tinha 3 códigos, às vezes podia ser um pódio também, de terceiro, segundo e primeiro lugar. E a ideia era, então, tomar banhos cada vez mais curtos. No primeiro degrau era um banho de 12 minutos, no segundo degrau era um banho de 8 minutos e no terceiro degrau era um banho de 5 minutos. E à medida que a pessoa fosse avançando no jogo, ou que fosse, né, se arriscando a tomar banhos mais curtos, ela poderia, então, subir nesse degrau. E esse código, esse QR Code, levava a pessoa a uma playlist. Então a pessoa ia entrar no banho, tava lá o cartão, ela escolhia, normalmente a dica era começar no banho mais longo e ir galgando o caminho no sentido do banho mais curto à medida que a semana fosse avançando. E aí esse código levava a uma playlist que era exatamente do tempo do banho desejado. Então uma playlist de 12 minutos, de 8 minutos, de 5 minutos. Então a pessoa tomava banho, ouvindo a música, acabou o banho. Essa que era a ideia. E aí a pessoa ia avançando. E no paralelo eles também criaram um grupo no WhatsApp. A comunidade é algo extremamente poderosa nessa questão da mudança de comportamento, por vários motivos. A gente, com frequência, toca no assunto da norma social, que é você ver como um grupo se comporta com relação a um determinado comportamento, mesmo que não seja o comportamento prevalecente, mas se você perceber que aquele comportamento está crescendo na adoção daquele grupo, aquilo se torna algo importante para você, aquilo ganha saliência, ganha visibilidade no seu dia a dia, você vê que as pessoas valorizam aquele comportamento, você tende a seguir o comportamento do grupo, ou pelo menos de uma parte do grupo. E aqui, esse foi um dos motivos, criar um grupo, então, para gerar uma sensação de comunidade, de engajamento, de grupo, de coletivo, e também para receber feedback. Galera, e aí, você tá conseguindo tomar banho em 5 minutos? 5 minutos é muito tempo? Pouco tempo? Dá para ser mais curto? E aí, envolver as pessoas que são objetos da intervenção também no design, no desenho, na execução da intervenção.
né? Então eles criaram esse grupo no paralelo e foram acompanhando e recebendo muito feedback positivo. No fim dessa uma semana, eles conseguiram ter uma redução de 16% na utilização de água do banho, né? Eles, antes de acontecer a intervenção, eles mediram, então isso era uma coisa bacana, eles tinham como medir nessa moradia estudantil a quantidade de água utilizada naquele período de tempo, e eles sabiam que pré-intervenção eles tinham uma utilização de 50 mil litros de água naquela casa, naquela moradia com vários apartamentos. Ao fim dessa semana, eles tiveram um consumo de 42 mil litros, então houve uma redução de 8 mil litros de água, que é equivalente então a 16% do de antes da intervenção, né? Então, assim, um resultado extremamente promissor, e não só pelo período da intervenção em si. Eles fizeram, após a intervenção, não só a medição pelo medidor da quantidade de água, mas também pelas atitudes e pelos hábitos das pessoas, para entender depois. Eles fizeram uma pesquisa após a intervenção para entender, vem cá, e aí, me conta, você continua tomando um banho mais curto? E a maior parte das pessoas sensibilizadas continuavam a tomar banhos mais curtos. E, inclusive, adaptaram a playlist, começaram a utilizar a própria música, mas eles entenderam a ideia. A ideia é, vou utilizar uma forma de me lembrar que o banho deve ser mais curto. E para isso eu vou utilizar uma música, e começaram a utilizar a música também do gosto deles. E conseguiram internalizar isso no dia a dia deles, tornaram isso um hábito, né? Pesquisas mostram que depois de um tempo, muita gente fala 21 dias, às vezes 30 dias, às vezes um pouco mais, um comportamento consegue se consolidar em hábito. E isso ela conseguiu verificar também, pelo menos quando ela, né, perguntando, pela pesquisa. Então, tudo isso para mostrar um resultado extremamente promissor, que é possível reduzir a quantidade, nesse caso, de água e de energia relacionada ao banho, de uma forma leve, de uma forma atraente, num ambiente extremamente estratégico e promissor para a mudança de comportamento, né? Que é uma moradia estudantil, onde as pessoas muitas vezes estão abertas à mudança e que elas podem levar dali uma transformação para a vida delas, né? E semear essa transformação em outros contextos, né? Então, com essa informação de que ela reduziu, que várias pessoas adotaram o comportamento, isso também gera uma nova norma social dentro da moradia estudantil. E fazendo isso, esse piloto dentro de uma das moradias, você cria então a possibilidade, e ela teve essa possibilidade na mão, de replicar essa intervenção em outros lugares semelhantes. Então, se a gente pensar em contexto de escola, de empresa, às vezes uma empresa com várias filiais, ou de universidade, essa possibilidade existe. Você começar ou dentro de um departamento, ou dentro de uma sala de aula, nesse caso, dentro de uma moradia estudantil, e replicar então os aprendizados num contexto maior. Sempre começar num contexto mais seguro, um pouco mais reduzido, testar, ver o que acontece na prática, né? E replicar isso depois em outros contextos. Então, acho que foi hoje mesmo, ou foi ontem, que uma pessoa comentou um dos vídeos que eu postei, e falando em que perfil que ela se encaixava, né, dentro desse contexto de adotar o conhecimento e aplicar esse conhecimento de mudança de comportamento no próprio trabalho. Ela falou que se encaixava no perfil 3, que é uma pessoa que já faz algo bacana e que quer incorporar esse conhecimento no trabalho dela. Eu perguntei o que ela fazia, ela falou, sou professora. Então, assim, sem dúvida, é uma situação semelhante aqui que a gente está discutindo, com muito potencial para a gente pensar em intervenções de mudança de comportamento, nesse caso, ainda mais avançado por ser, pela universidade também englobar o momento moradia, né, onde vários comportamentos acontecem dentro de casa, como é o caso do tempo de banho. Mariana, o que isso significa para mim? Vamos trocar em miúdos? Vamos ver qual é a moral da história? Tem várias, mas eu acho que uma moral da história principal é que a gamificação tem muito potencial, né? A gente pensar que o comportamento de foco não precisa ser um sacrifício, não precisa ser algo pesado, pode ser algo divertido, algo que traz prazer e que gera integração, que gera senso de grupo, que fomenta a comunidade, que aproxima as pessoas, né, em torno de um comportamento extremamente positivo, né? E nesse caso, associando a música, ainda mais, né? Você está fomentando a cultura, você poderia escolher uma música que de repente tem a ver com o local de onde as pessoas vêm, né? Ou um tipo de música diferente, ou que pode ser até adaptada aos gostos das pessoas, né? Não necessariamente a playlist precisa ser exatamente a que você cria, você fica depois as pessoas foram adaptando o instrumento, o banho, o tempo de banho, a músicas que elas mesmas gostam, mas elas entenderam qual era a ideia por detrás, né? Então eu acho que essa noção da gamificação é um grande potencial. E hoje, às vezes, com os apps, a gente vê cada vez mais potencial, né, para levar isso para as nossas intervenções. Você vê que os apps, às vezes, dão pontos para as coisas. A gente vê cada vez mais aplicativos ligados à questão do consumo, aplicativos de dicas disso e daquilo. Então, a gente pode utilizar muito essa noção a nosso favor e pensar no nosso contexto se isso pode ser uma intervenção importante dependendo da nossa necessidade, dependendo do nosso contexto e da característica do nosso grupo.
E às vezes até a gamificação pode entrar como uma ferramenta auxiliar, não precisa ser a principal, mas que pode estar ali no nosso pensamento, inclusive às vezes até gerando uma determinada concorrência ou competição entre os participantes, dependendo se for uma competição saudável. Nesse caso não houve competição, mas poderia ser. Existem comportamentos, existem apps, por exemplo, em que você pode criar grupos e que as pessoas ganham pontos, você pode se comparar com um vizinho, você pode se comparar com um colega. Então isso às vezes, se for algo saudável, gera, motiva, cria motivação, né? Se a motivação não estiver ali, se o senso de grupo não estiver ali, é uma ferramenta que pode ser muito útil e que pode gerar frutos, né? Que pode acabar criando a sua possibilidade de, no futuro, utilizar outras ferramentas como a norma social, como eu falei. Se for um comportamento que as pessoas não usam de jeito nenhum, né? E aí não adotam de jeito nenhum. Com o jogo, você pode, de repente, criar essa possibilidade e, a partir daí, criar uma nova norma, mesmo que não seja prevalecente, uma norma que começa a ser adotada, e isso te dá gancho para usar também a norma social dentro do seu grupo. Dizer, olha, mais e mais pessoas estão se comportando dessa forma, estão comendo de forma diferente, estão se movimentando de forma diferente, estão tomando um banho de forma diferente, estão utilizando energia de forma diferente. Porque você também não adota essa possibilidade. Então, essa é uma ideia. E aí, você levar isso especificamente para o seu contexto, a gente sempre fala que a gente começa, então, do entendimento de um comportamento mais específico, a gente começa a avaliar esse comportamento dentro do grupo que a gente vê executando esse comportamento que a gente quer transformar, né? Então, começa a entender melhor o comportamento, começa a entender melhor o grupo, começa a entender melhor as barreiras desse grupo, as oportunidades desse grupo em adotar um determinado comportamento. E aí, nesse caso específico, na hora de você escolher, então, qual é a barreira que eu quero tirar da frente das pessoas? Qual é a barreira que eu quero atacar? Você vai ter que decidir, então, que ferramenta vai te ajudar a viabilizar isso, né? E aí, sempre, então, lembrar, será que algo mais leve, mais divertido, um jogo, pode ser uma possibilidade para o meu grupo? Às vezes, num contexto de um evento que você vai realizar, um jogo, uma gamificação te possibilita tornar a questão mais light e, ao mesmo tempo, começar a influenciar o comportamento das pessoas, gera um senso de grupo. Então, leva isso para o seu trabalho, pensa nisso, né? É uma ferramenta muito promissora, num comportamento, acho que extremamente pessoal e delicado, e aqui foi aplicada de uma forma, eu acho, muito sagaz, muito fascinante, de entender que mesmo o banho pode ser influenciado, e o tempo de banho pode ser compartilhado, e o resultado não foi com base no que as pessoas disseram, foi com base em medição, né, de relógios de utilização de água e de energia, para ver que na prática sim surtiu resultado, teve resultado, né? Então fica essa dica para vocês, pensa no seu contexto, como que você poderia utilizar essa questão. E para finalizar, eu deixo de novo o meu convite em aberto, eu sempre lembro. Gente, me avisa, tem um tema que te toca, tem um tema que te interessa, que você não consegue vislumbrar como uma intervenção de comportamento pode ser aplicada? Me conta. Mariana, eu trabalho mais na área da sustentabilidade social. Você traz uma intervenção pra gente ver? Mariana, eu me interesso muito por um tipo de ferramenta X, que é o nudge, ou que é a norma social. Traz para eu ver aplicada na prática? Me conta o que te interessa, ou enquanto ferramenta, ou enquanto contexto. De repente, Mariana, me traz intervenções que sejam aplicadas dentro de empresas, né? Porque aí eu consigo entender o que mais gera interesse e resultado para você, para a gente trazer sempre para o nosso caso de influência. Então pode ficar à vontade, eu vou postar esse vídeo logo após a nossa live, fica à vontade para comentar no próprio vídeo um comportamento que você gostaria de ver em episódios futuros, fica à vontade para me mandar um direct, uma mensagem, onde for mais conveniente para você, eu vou amar saber, porque eu acho que a gente vai conseguir cada vez mais estreitar o nosso diálogo e eu vou poder trazer cada vez mais conteúdos favoráveis, interessantes para você. O tempo de banho é mesmo uma problemática para a sustentabilidade? O trabalhador brasileiro só quer chegar em casa e tomar um banho. Ótima pergunta, e eu acho que a gente também sempre tem que considerar isso dentro do contexto, né? Eu sei que, por exemplo, um banho no Brasil, que é um país extremamente também quente em geral, né? Talvez agora não, principalmente mais pro sul, eu sei que tá mais frio, mas eu vejo que as culturas e o contexto muda muito. Eu acho que isso é muito importante também. A gente nunca generalizar uma situação de um lugar para outro, né? Mas sim, o tempo de banho tem impacto se você estiver falando primeiro, dependendo de se a água é aquecida ou não, né? Então, no tipo de chuveiro que é utilizado, se a água for aquecida, tem impacto, né? Porque o aquecimento da água demanda energia. E tem tecnologias, por exemplo, de aquecer a água com base em energia solar. Tem isso, energia térmica solar. Mas eu acho que é uma tecnologia ainda pouco difundida, principalmente no Brasil, né? Mas sim, tem impacto. E a água em si, que é utilizada no banho, também é um recurso primordial e básico, né?
Acho que a gente tem que tomar cuidado para, às vezes, não descambar em determinados comportamentos. Eu trabalhei muito, então eu me permito tomar um banho muito longo. Eu vejo muito isso. Acontece, inclusive, incongruências. Pessoas, por exemplo, que são muito sustentáveis, ou tentam ser muito sustentáveis num determinado comportamento, por exemplo, elas se alimentam de forma vegetariana, ou tentam comer menos carne, são flexitárias, como a gente fala hoje, né? Tentam reduzir o consumo de carne, mas então, porque elas fazem isso, elas se permitem, por exemplo, andar de carro para cima e para baixo, porque ela fala, poxa, eu já faço a minha contribuição de um lado. É muito comum o ser humano trazer essas inconsistências para dentro da sua própria vida. Inclusive, semana passada, no caso de influência da semana passada, a gente trouxe essa questão dessa incongruência. A gente trouxe uma intervenção sobre um restaurante que tentava, então, reduzir os pedidos com carne, né? Exato, Tati, o equilíbrio. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas incongruências, Tati, porque a questão é, se a gente se permitir, ou se a gente, né, se a gente utilizar esse gatilho na nossa cabeça mental pra gente se permitir, pode ser que a gente acabe até, o tiro saia pela culatra, né? A gente acaba, então, às vezes, gerando até mais impacto nesse comportamento de conforto que a gente acha que a gente tem direito, porque a gente já faz uma outra coisa, do que a gente gostaria, né? Então, bom, só para fechar o pensamento, no comportamento da semana passada que a gente viu, ficou demonstrado pela intervenção que pessoas que já comiam menos carne, que já tentavam reduzir o consumo de carne, quando chegavam no restaurante e viam que era uma intervenção para fomentar o vegetarianismo, elas eram motivadas a fazer o contrário. Elas eram lembradas do vegetarianismo, elas pensavam, uau, eu já tento reduzir o meu consumo de carne, na verdade, então hoje eu me permito aqui nesse restaurante pedir um prato com carne. O tiro saiu pela culatra. Então, tudo isso para dizer que eu vejo essas incongruências, eu vejo em mim mesma, eu vejo em colegas, eu vejo em pessoas, eu vejo nos nossos projetos, né? Então, pra gente também ficar atento se a gente não pode fomentar esse bem-estar, às vezes, com outras situações, né? Às vezes não necessariamente a gente precisa ser no tempo de banho, ou como a gente come, às vezes também é uma falsa sensação de conforto, é uma falsa sensação de se paparicar, né? Achar que aqui às vezes pode ser outras coisas, né? Outras relações na sociedade, outros bens, outras formas da gente conseguir trazer esse conforto para a pessoa que não necessariamente tem um impacto negativo tão grande, né? E às vezes também a gente pode estar aqui conversando sobre tempo de banho, que para o brasileiro às vezes é tão importante, mas às vezes já existe um comportamento mais sustentável no Brasil do que a gente imagina, ou é diferente de contexto para contexto. Então eu nunca generalizaria. Eu acho bacana aqui a gente ver a intervenção para a gente entender a ferramenta que está sendo aplicada, para a gente pensar de uma forma mais mais generalizada, se essa ferramenta pode ser interessante pra gente. Mas, sem dúvida que sim, o tempo de banho tem um impacto, e às vezes é importante a gente entender também onde colocar os nossos ovos. Às vezes, mesmo que seja um comportamento importante, de repente existe um outro ainda mais importante, o que as pessoas comem, ou como elas se locomovem, eu não sei, né? E que a partir desse mais importante a gente consegue ganhos que vêm a partir dali. Então eu nunca colocaria um foco de numa coisa assim, central. Não precisa se desculpar, eu fico feliz da gente poder discutir, porque essa é uma questão fundamental. Você perguntar, se você está perguntando, provavelmente é o interesse de outras pessoas, é a mesma dúvida de outras pessoas. Então, eu fico super feliz de poder refletir e entender quais são as questões que vêm por detrás quando a gente traz um determinado comportamento, e quais são as alternativas, né, que a gente pode pensar junto sobre a questão, nesse caso, de escolher um comportamento e qual seria o mais adequado. Pessoal, eu espero ter contribuído de alguma forma, espero ter levado novas ideias. Reforço a minha oferta da gente olhar casos que sejam do interesse de vocês. Tem uma área que te interessa, me conta, que eu busco esses casos que sejam bacanas dentro da sua área de interesse, para a gente cada vez mais construir a nossa convicção de que é possível sim a gente influenciar comportamentos e criar a transformação sustentável que a gente busca. Isso está acontecendo em diferentes contextos e pode acontecer com você. Acho que uma das formas principais para a gente começar é ver que isso é possível em outros lugares. A gente vê que tem gente atingindo o resultado. Um grande beijo. Vocês que são. Tati, obrigada a todo mundo pela presença. Um ótimo final de semana. E semana que vem a gente se encontra de novo para o Café de Influência, onde a gente vai discutir uma nova estratégia para mudança de comportamento sustentável. E de novo para o caso de influência. Se tem algum caso que você já quer saber, me manda que eu trago já. Muito obrigada e um bom final de semana. Tchau, tchau, gente.